Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente? O senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo? Ele está apto a ser interrogado? Ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu já fiz o resumo da acusação e vou fazer perguntas. Também suscitamos a questão da suspeição dos julgadores. O ex-juiz Sérgio Moro conduziu toda a fase de instrução desta ação penal. Conduziu com claros objetivos políticos, em busca dos aplausos e para construir uma imagem de combatente, que é, evidentemente, incompatível com a figura do juiz. Para saber se há suspeição ou não, basta verificar onde está hoje o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro assumiu um cargo político no governo eleito, depois que o aqui apelante foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais. Então, esse fato por si é suficiente para mostrar toda a atuação política, com o devido respeito, que norteou a condução deste processo. Quando se fala em suspeição, é preciso ter em mente a teoria da imparcialidade objetiva, segundo a qual a estética da imparcialidade é o que deve prevalecer. Se houver dúvida sobre a imparcialidade, há que se reconhecer a suspeição. É o que diz a teoria da imparcialidade objetiva. E também a questão da teoria da imparcialidade subjetiva. Foram inúmeros os fatos trazidos a esses autos que mostram um vínculo psicológico do julgador com a parte apelante, seja mediante conduções coercitivas inconstitucionais, seja mediante a realização de interceptações telefônicas cabidas, seja mediante a divulgação dessas interceptações telefônicas e seja até mesmo pelo fato deste magistrado ter autorizado a interceptação de telefones dos advogados para acompanhar as estratégias defensivas em tempo real. Isto é uma violência ao Estado de Direito. Quanto à doutora Gabriela Hart, que assumiu o processo para os interrogatórios e para sentenciá-lo. Primeiro foram apontadas as designações misteriosas de Sua Excelência, a sua posição autoritária durante o interrogatório. E o fato de Sua Excelência, com devido respeito, ter, em 29 dias após receber a conclusão dos autos, ter proferido uma sentença em um processo que naquela época tinha mais de 110 mil páginas, mediante o aproveitamento de uma sentença anterior do próprio ex-juiz Sérgio Moro. E notem, Vossas Excelências, que a douta juíza Gabriela Hart não fez qualquer referência que estava copiando a sentença do juiz Sérgio Moro. Simplesmente ela assumiu como seus os argumentos, os fundamentos daquela decisão. Eu sempre faço um exercício. Eu me coloco na posição daquele que está respondendo à ação penal. Será que, se por um infortúnio, um de Vossas Excelências, respondendo a uma ação penal, tomar conhecimento de que o juiz da causa está em contato permanente com a acusação, coordenando os seus atos, isso seria algo aceitável? Isso não é aceitável, eminentes esmagadores, nem para o aqui apelante, nem para qualquer cidadão. Eu chamo a atenção também de Vossas Excelências, respeitosamente, para o fato de haver aqui bis in idem, ou seja, o apelante está sendo acusado pelos mesmos fatos pelos quais ele fora acusado na chamada ação do triplex, e inclusive condenado aqui injustamente por esta colenda turma. Naquela oportunidade, o voto condutor do eminente desembargador Gebran Neto diz o seguinte, no item 3.3.10.1, no caso, a atuação do ex-presidente difere do padrão dos processos já julgados relacionados à Operação Lava Jato. Não se exige a demonstração de participação ativa de Luiz Inácio Lula da Silva em cada um dos contratos. O réu, como já referido, era o garantidor de um esquema maior.
assegurando nomeações e manutenções de agentes públicos em cargos chaves para a empreitada criminosa. Evidentemente que disso a defesa discorda e refuta. Só que esta foi a fundamentação utilizada por esta corrente da turma para proferir uma condenação anterior em desfavor do apelante. Não é possível, nessa toada, ele ser submetido a um novo processo com os mesmos fundamentos. Não se trata aqui de pequiri se o Ministério Público, nesta narrativa fantasiosa, colocou um sítio, colocou um apartamento ou colocou qualquer outro imóvel, mas se trata de ver qual foi a base da sustentação, a base da fundamentação aplicada em outra ação penal proposta contra o aqui apelante.